Pessoal, a gente tem esse modelo de dados aqui, que a gente vai criar um banco. Eu vou chamar esse banco aqui de contatos. Este banco aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter duas tabelas, que são as tabelas pessoas e a tabela telefones. E eu vou agora usar a linguagem SQL, que é linguagem estruturada de consulta, para criar o banco físico. Até o momento, o que é que a gente fez? A gente criou o modelo de dados, que é o modelo que a gente imagina como vai ser os dados, e agora a gente vai criar as estruturas de dados onde a informação vai ser guardada. Isso seria o equivalente a você criar e definir suas classes lá no Java. Lá você criava a classe e dizia o nome do atributo, ou nome da classe, nome do atributo e o tipo do atributo. Então, no Workbench, você precisa vir numa conexão como essa, digitar o nome do usuário e senha, e ele abre uma janela como esta aqui. Eu vou criar uma aba em branco, e nessa aba em branco aqui me permite que eu faça algumas pequenas coisas. O objeto mais importante de um sistema de banco de dados é o próprio banco de dados. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor no vídeo. Se eu quiser criar um banco de dados, eu vou usar algumas palavras-chave. Então, uma palavra-chave é create database, que é, em outras palavras, criar o banco de dados, e dou um nome aqui, vai chamar de contatos. Vou chamar aqui contatos, a turma aqui é B, né? Contatos B. Se eu quiser executar apenas uma linha, eu uso este comando aqui, ó. Ele criou o banco. Jorge, se eu quiser apagar o banco, eu dou drop, o nome do banco, contatos, B, drop database, contatos, B. Ele apagou o banco. Em outras palavras, palavra-chave para criar um objeto. Leia esse objeto aqui no SQL, uma tabela, uma visão, que a gente vai estudar na terceira unidade, uma função, um procedimento, uma trigger, ou uma tabela. A palavra-chave é create. Se eu quiser pagar aquele objeto, é o drop. Ok? Vou recriar o banco aqui. Ele está novamente recriado. Retomando, o que é que a gente vai fazer aqui? Os bancos criados nesse servidor são esses aqui, ó. Esses são os bancos criados. Jorge, se eu tiver uma ferramenta conectada que não tem um visual, que é só no script, se eu quiser saber quais são os bancos deste servidor, eu dou show databases. Ele vai mostrar todos os bancos de dados que eu tenho conectado naquele servidor. Então, observe que o banco que a gente criou aqui, contatos B, ele está criado. Se eu precisar usar um banco em específico, eu uso esse comando aqui, ó. Use o banco que eu quero usar, contatos B. Significa o quê? Que eu vou usar aquele banco. Até agora, no nosso modelo aqui, a gente só tem reservado uma área no sistema de arquivo para meu banco, que é o contatos B. Estou usando, quando eu dei o comando use contatos B, significa o seguinte: eu apontei agora o MySQL para aquela área de memória que eu vou começar a criar as tabelas. Então, primeiro, para eu criar uma tabela, eu dou um create table, que significa criar tabela. Eu vou dizer o nome da tabela. Eu vou chamar aqui de pessoas. E eu abro aqui um parêntese e fecho, porque aqui dentro eu vou descrever os atributos. Se vocês lembram lá no modelo, que é este modelo aqui, ó, eu tenho uma chave primária de pessoas. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, diferentemente do Java, que no Java você
primeiro diz o tipo. Não, acho que primeiro você diz o tipo e depois o atributo. Aqui no SQL eu vou botar primeiro, vou dizer o nome do atributo, ID pessoas. Eu vou dizer qual é o tipo, que eu vou dizer aqui que é int. Vou dizer aqui que é tamanho 5. E agora uns detalhezinhos aqui que são importantes quando você está trabalhando com números. O ID da pessoa só pode ser um número positivo. Então eu uso a palavra unsigned, que quer dizer o seguinte, sem sinal, ou seja, ele vai assumir que os valores só podem ser positivos. Se um atributo ele for obrigatório, eu dou um not null, ou seja, é obrigatório informar o ID da pessoa. E como a gente aprendeu aqui, quando a gente está aceitando essas chaves que o Workbench sugere e auto-incremento, eu venho aqui do auto-incremente. O separador de um atributo para o outro é uma vírgula. Próximo atributo vai ser nome, que vai ser do tipo varchar, vou botar aqui 45, not null. Significa o quê? Que o nome é um atributo obrigatório. O próximo atributo vai ser data nascimento, que vai ser do tipo date. Quando eu omitir aqui o not null, significa o quê? Que a data não é obrigatório, certo? Vamos lá, o próximo atributo é salário. Eu vou botar aqui float. Eu poderia colocar aqui double, por exemplo. Aí é para grandes salários. E vamos imaginar o seguinte, vou botar aqui float mesmo. Salário pode ser negativo? Não. Então você bota... E se você quiser preencher com zero, se a pessoa não informar o valor do salário, você dá o seguinte comando aqui, zero fill. Se vocês lembram lá no Workbench, quando você modelava, você tinha essa possibilidade aqui, ó, de em salário você colocar esse ZF aqui, ó, é o equivalente. Ok? E finalmente aqui eu tenho um código que eu vou botar int, tamanho, sei lá, 2. E eu vou botar aqui, ó, unsigned. E se eu quiser definir um valor padrão, vamos imaginar que esse código aí, acho que é código setor. Deixa eu olhar aqui no modelo, código. Vamos imaginar que o padrão vai ser 3. Aí eu dou aqui, ó, default 3. Se a pessoa não passar nenhum valor, ele vai assumir que é 3. Finalmente, a gente precisa dizer quem é a chave primária nessa tabela. A chave primária dessa tabela é ID pessoas. E aí você usa o comando primary key ID pessoas. Bem, feito isso, eu executo, a tabela está criada. Ele deu um comando aqui que deu certo, beleza. Jorge, como é que eu posso listar as tabelas que estão nesse banco? Eu dou show tables. Ele vai me mostrar uma lista de tabelas que tem naquele banco. Observe que a gente primeiro reservou um espaço no sistema do arquivo para o banco, que é o banco contatos B, e agora eu tenho uma tabela. Aí eu vou perguntar, se eu quisesse apagar essa tabela, o comando era drop table, o nome da tabela que é pessoas. Se eu executar esse comando aqui, ele apaga a tabela, como ele de fato apagou, e se eu der agora um show tables, observe que eu estou só executando essa linha aqui, está vazio. Então eu vou recriar a tabela, ele recriou a tabela. Tomando a gravação é o seguinte, ó, foi perguntado aqui por Lucas se eu quisesse ver, por exemplo, se eu quisesse descrever a classe, quer ver quais são os atributos da classe. Aqui está fácil que está todo mundo vendo. Então, se eu quiser descrever a tabela que eu criei, quero ver os atributos, eu dou um describe, que é descrever em inglês, o nome da tabela, que nesse caso é pessoas. O efeito disso vai ser o seguinte. Ele vai mostrar todos os campos ou atributos que são fields.
o tipo, se há alguma restrição de nulo ou não, se é obrigatório, qual é a chave primária e se tem valor padrão. Se vocês lembram, em código, eu estabeleci um valor padrão, que foi 3. E agora aqui eu tenho um autoincremento que eu precisei criar para a tabela ou para o atributo ID pessoas. Vamos lá, ó. No nosso modelo, a gente tinha duas tabelas. A gente tinha a tabela pessoas e a gente tinha a tabela telefones. A gente criou a tabela telefone porque usando aquele conceito de modelagem, todo atributo multivalorado vira uma nova tabela, que recebe a chave estrangeira, que é ID pessoas, que originalmente era a chave primária na tabela de origem. Então agora, além de criar a tabela telefones, eu preciso atribuir uma chave estrangeira. Então vamos lá. Ó. Relembrando, eu vou dar um create table telefones. E eu vou botar aqui, ó, ID telefones. Vou botar aqui int. Vou botar aqui tamanho 5. Na realidade, ele vai permitir 99.999 registros de telefone. É um modelo teórico aqui, então a gente vai usar unsigned, not null, autoincremento, DDD, que eu criei o atributo, que eu disse que é varchar tamanho 3, not null, ou seja, ele é obrigatório. E o número, que vai ser varchar, eu botei tamanho 10, not null. Bem, se você olhar o modelo, existe um outro atributo. Retomando a gravação aqui, a gente precisa lembrar o seguinte. Existe um outro atributo que é a chave estrangeira ID pessoas. Detalhe, quando eu criei essa chave estrangeira ID pessoas, eu tenho que colocar exatamente como estava na tabela de origem, exceto o chave primária. Então eu crio o atributo aqui, ó, ID pessoas, int, acho que era tamanho 5, unsigned, not null. Não preciso colocar outro incremento porque ele é uma chave estrangeira. Detalhe, toda tabela só permite um autoincremento, que é a chave primária obrigatoriamente. Qual é a chave primária dessa tabela? ID telefones. Então eu vou botar aqui, ó, primary key, o nome da chave, ID telefones. A gente já tinha visto isso no outro modelo. Agora eu preciso dizer quem é a chave estrangeira que veio da outra tabela. Então aqui, ó, foreign key. E aí eu preciso dizer, nesta tabela, qual o nome do atributo que eu criei que vai receber a chave estrangeira, é ID pessoas. E eu vou dizer que referências. De que tabela esse atributo veio? Veio lá de pessoas. E como ele se chamava na tabela de origem, ID pessoas. Feito isso, eu criei a tabela telefones. Se eu der um show tables, vocês vão ver agora que meu modelo aqui tem duas tabelas. Então a gente criou aí as tabelas do modelo. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu quiser a descrição da tabela telefones aqui, eu dou um describe telefones. Tá ali visível, mas eu vou executar aqui só para relembrar o comando, ok? Vamos imaginar agora que eu pensei o seguinte, ó. Poxa, 10 caracteres... Não, vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou adicionar um atributo. Vamos imaginar que eu quero agora, no cadastro do telefone, informar a operadora. Então, existe um comando que altera a estrutura da tabela chamada alterTable. alterTable. E eu quero adicionar um novo atributo. Então, eu dou aqui um add. E agora aqui é uma definição de um tipo de dados igualzinho que a gente fez lá em cima. Vou botar aqui operadora. Vou dizer que é varchar. Deixa eu ver. Vivo, 4 letras, xin, 3. Vou botar 10 caracteres. E vou dizer assim que não é obrigatório. Então, alterTable. Não disse o nome da tabela, né? Telefones. E quando eu executar isso, ele vai criar, ele vai adicionar esse atributo. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem.
Quando eu der um describe telefone, ó, describe telefones, só executando essa linha aqui que está em azul, se vocês observarem, foi criado o atributo operadora, ok? Bem, a gente aprendeu agora como adicionar um atributo. Se eu quiser remover esse atributo, é o alter table, o nome da tabela que é telefones, drop o nome do atributo, operadora. Lembra que eu falei que o drop ele apaga objetos? E nesse caso ele está apagando um atributo. Se eu rodar aqui, ele apagou, mas eu vou dar novamente um describe na tabela só para vocês verem que de fato foi apagado aquele atributo, beleza? Então o que é que a gente aprendeu agora aqui? A gente aprendeu a adicionar um atributo, remover um atributo. Vamos imaginar agora que eu quero modificar o atributo. Imagine que eu decidi que o número do telefone vai ser o tipo numérico, vai ser um int. Vamos imaginar isso. Eu dou aqui um alter table, telefones, modify, que é modificar em inglês. Aí eu vou dizer qual é o nome do atributo, que vai ser número, e vou dizer agora que ele vai ser um inteiro de tamanho, sei lá, 12, unsigned. Ou seja, eu só estou permitindo que números de telefone sejam inteiros positivos. Feito isso, ele modificou o atributo, e se vocês verem agora aqui, ó, o vídeo, o tipo do atributo que era baixar aqui de telefone, ó, do número do telefone passou a ser inteiro. Beleza? Eu vou fazer essa modificação, vou botar de novo para ser baixar, tamanho 12. Não obrigatório, ele vai alterar novamente para baixar. Tá vendo aqui? Bem, o outro comando dentro do alter table, para a gente finalizar esse comando hoje, é o alter table, telefones. Se eu quiser agora renomear um atributo, eu vou chamar aqui, ó, de change, que também no inglês é a mesma coisa de mudar, mas aqui eu quero mudar o nome. Eu vou chamar de número para número telefone e vou dizer que é baixar 12. Então, ele vai renomear o atributo e vai dizer que é o tipo baixar tamanho 12. Se eu der agora um describe aqui, observe que passou a se chamar número telefone baixar 12. Ok? Então, assim, o que a gente precisava aqui de introdução do DDL, a princípio,